Né? Vamos abrir aqui a Bíblia, a nossa Bíblia, né, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Em virtude de tudo aquilo que Deus tem falado conosco, Glória a Deus. aqui esta noite, tudo que Deus tem falado conosco nos últimos dias, então Deus tem me despertado, né, para mim poder transmitir essa mensagem para a igreja aqui. Glória a Deus. Então convido a todos para nós meditarmos essa palavra, amém, irmãos? Vamos ler alguns versículos aqui. E diz assim, todos encontraram? Amém. Está disponível já no telão, né? Verso de número 1 do capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. O verso 4 diz assim: e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Fazemos mais uma oração. Amém, amados? Querido Deus, neste momento te pedimos, Senhor, para que a sua palavra venha a ser ministrada esta noite. Meu Deus, te pedimos para que o Senhor venha me usar como instrumento em tuas mãos, para transmitir a sua palavra, Senhor. Que não venha falar de mim mesmo, que não venha as palavras ser proferidas pelo meu eu, mas que o seu Espírito Santo, que habita em mim aqui esta noite, possa transmitir a tua palavra para a tua igreja, Senhor, que está aqui atento para ouvir a tua voz. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Acabamos de ler aqui uma passagem da qual, digamos que foi uma verdade, um fato que aconteceu, né, após a partida de Cristo Jesus. Então, o rei Herodes, como nós vemos aqui, ele começou a perseguir a igreja do Senhor. Amém? Acontece, irmãos, que hoje, diante de tantas situações, tantas circunstâncias que estamos vivendo hoje em dia, diante de tantas informações que estão surgindo na internet, inclusive, em vários meios de comunicação, né? Houve alguns rumores de que foi aprovada uma determinada lei, da qual haverá uma certa perseguição na igreja do Senhor. Isso é real, isso já tem realmente ocorrido. Muitas pessoas que não são simpatizantes da palavra de Deus, não gostam de ouvir a palavra de Deus, que menosprezam a palavra de Deus, que têm o poder às vezes de escrever uma lei, eles têm agora o interesse de realmente começar a perseguir as igrejas. Em alguns dias, talvez alguns meses, talvez alguns anos, em determinado tempo, nós não vamos poder mais nos reunirmos aqui na igreja. Por quê? Porque haverá perseguição, assim como já tem ocorrido lá na Coreia do Norte, aonde que
sabemos que existe mais de 500.000 cristãos que estão sendo perseguidos lá na Coreia do Norte. Temos falado sobre missão. Temos falado sobre a missão que o Senhor tem para nos dar, para nos oferecer. Só que, que o Senhor tem nos oferecido e para que o Senhor tem até determinado para que possamos fazer a missão do Senhor. Mas para podermos praticar a missão do Senhor, é importante os irmãos entenderem que haverá perseguição na terra. Amém? Não foi diferente depois que Jesus partiu, aqui dessa terra. Embora Ele nos deixou o seu Consolador amado, o Espírito Santo, amém? Para nos consolar, para consolar a igreja do Senhor, para aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Se você estiver firmado na rocha, se você estiver firmado com o pensamento no altar do Senhor, se você estiver realmente com o objetivo de servir a Deus, então você vai ouvir a voz de Deus, você vai estar atento à voz do Senhor e você não vai deixar se levar por qualquer notícia ou por qualquer má informação, ou nada vai te pegar desapercebido. Amém? Mas eu louvo a Deus que hoje Deus tem falado conosco, tem nos dado esse privilégio. Nós temos ainda acesso à informação, nós temos acesso aos dispositivos jurídicos que nos capacitam, que nos habilitam a estarmos aqui presentes, pregando a palavra do Senhor, sem sermos interrompidos pelas autoridades ainda, amém? Mas haverá um determinado tempo, um determinado momento que isso vai ficar mais difícil. Dependendo das palavras que os pastores aí proferirem, já uma viatura que já vai estar rodando ali, ou sondando a igreja, ou qualquer motivo de denúncia poderá efetuar, os policiais poderão efetuar a prisão do pastor. Mas só que ainda esse tempo ainda não chegou, mas há de chegar. E você tem se preparado, você tem aproveitado o momento que você tem estado na presença de Deus para você fazer a missão que o Senhor tem determinado para você? Porque essa missão que Deus tem falado já há muitos anos, há muitos dias, há muitos meses, há quantos anos que eu vejo falar que Jesus está voltando? Eu me lembro que eu era pequeno, como esses pequeninos aqui estão, sentado num banco, às vezes até dormia na igreja ali, me esticava no banco, era aquele banco de madeira, banco de madeira bom, que aproveitava ali, já via que estava desocupado, já tirava uma soneca. Me lembro dessa época ainda, quando era criancinha, amém? Mas o pastor já está pregando que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a igreja tem que se despertar para fazer a obra. Jesus. E aí eu te pergunto, o que está impedindo de você fazer a obra do Senhor? Meu Deus, grande é o teu nome. O que está impedindo você de fazer aquilo que Deus tem determinado na sua vida? Amém? Porque, por exemplo, essa mensagem aqui, ela nos informa e nos dá um despertamento para que nós possamos observar aí as lições que nós podemos extrair dessa mensagem. Amém? Naquela época, o rei Herodes, ele perseguiu a igreja do Senhor. A perseguição foi em cima dos líderes, dos cabeças lá da congregação na época. Amém? Tiago já foi logo entrando na espadada. Amém? A espada foi real, passou pelo fio da espada ali, perdeu a vida, mas já foi para a glória. Amém? Já está na glória ali, creio que ele já está no paraíso, só aguardando a presença, a volta do Senhor Jesus, para podermos, então, tomarmos posse da bênção do Senhor na nossa vida, a salvação da nossa alma. Amém? Amados, tinha vários, eu estava aqui aguardando, orando, buscando o Senhor, uma referência para poder trazer aquilo que o Senhor tem falado em meu coração, mas são tantas coisas que Deus tem falado nos últimos tempos ao meu coração. Hoje mesmo,
né, eu fiquei o dia inteiro meditando na palavra do Senhor, a forma de como poderia expressar melhor aquilo que o Senhor tem falado comigo. Amém? E talvez, eu creio que dentro desse curto período não haverá tempo, não temos tempo, nem de passar, talvez, um conhecimento mais detalhado, mais específico de tudo aquilo que nós queremos trazer para a igreja. Amém? Mas vamos focar um pouquinho aqui dentro desse texto. E voltando aqui para o texto em que nós acabamos de ler, podemos extrair que naquela época havia perseguição da igreja. Hoje você acha que você está sendo perseguido? Nem tanto, né? Mas naquela época havia perseguição, amém? Das autoridades constituintes. Então, Herodes mandou matar o Tiago, né? O apóstolo Tiago. E Pedro é livre da prisão, amém? Esse texto ele vai passar isso daí. Pedro vai ser livre dessa prisão. Mas porque houve um mover da igreja. O mover da igreja foi no tema em que nós temos falado, temos trazido aqui, temos explicado aqui para a igreja do Senhor nos últimos dias, nos últimos tempos. O tema principal da libertação de Pedro foi a oração da igreja. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós já vamos chegar ainda aqui nesse tema, né, falando sobre a oração, mas só para a gente revermos um pouquinho mais aí o contexto desse texto aqui, né, para não fugirmos muito de dentro dessa palavra, amém? O verso de número 1 diz: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Amados, às vezes o inimigo, ele usa os seus adeptos. O inimigo, às vezes, ele vai usar quem? Aquele que está, né, dando lugar a ele, aquele que está fazendo a vontade dele, para perseguir a igreja do Senhor. Amém? Então, o rei Herodes aqui, ele foi um desses instrumentos do diabo aí para perseguir a igreja do Senhor naquela época. Amém? O verso de número 2 diz: e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asnos. Amém? Nós sabemos que Herodes, ele estava ali alinhado com uma seita dos judeus. Uma seita que fazia, digamos assim, uma parceria com o governo de Herodes, no caso, para perseguir a igreja. Assim como eles perseguiram Jesus, né? Jesus foi morto na cruz do Calvário, né? Toda aquela questão. E após a perseguição, após a morte de Cristo, continuou a perseguição. E isso agradou aos olhos de Herodes. Amém? Então, ali, infelizmente, né, digamos assim, naquele momento, infelizmente, para a carne, né, mas o espírito estava com Deus. Amém? A alma está guardada em Deus, a alma de Tiago. Amém? E aí nós vamos falar um pouco, lembrar um pouquinho dessa questão da tricotomia, né, corpo, alma, espírito. Amados, nós estamos aqui porque nós sabemos diferenciar esses pontos. Nós trabalhamos em cima disso. Corpo, alma e espírito. Amém? O nosso corpo, ele é afligido muitas das vezes porque o corpo é aquela questão material, aquela questão visível da qual nós vemos aqui. Eu vejo você, você me vê, você consegue me observar. Só que o meu espírito você não consegue observar. O mundo espiritual, ele está em torno dessas questões. Amém? O mundo espiritual, ele está paralelo ao mundo da realidade da qual nós percebemos aqui. Então, digamos que o espírito é como se fosse um motorista. Do quê? Do corpo. Amém?
O Espírito, ele é o motorista do corpo. E ele está conduzindo quem? O indivíduo. Qual é o indivíduo? A alma. Amém? A sua alma, ela é conduzida por um Espírito. Tem dois tipos de Espírito. O Espírito do mal, o Espírito das trevas, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Amém? Se dermos lugar, o Espírito do mal vai trabalhar. Mas se nós dermos lugar a Deus, então nós estaremos se enchendo da graça do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A direção, o discernimento, como devemos proceder, como devemos agir. Amém? Porque o principal objetivo é conduzir o indivíduo à vida eterna. A vida eterna. Você está sendo conduzido para uma eternidade através desse corpo material que você tem. E através desse espírito que você está tendo. Por exemplo, se você está aqui esta noite, eu creio que você está com o Espírito Santo de Deus. Amém? Porque se você não tivesse o Espírito Santo de Deus, você não conseguiria sentir aquilo que nós estamos sentindo aqui, que acabamos de sentir. Nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E o Espírito Santo de Deus, ele testifica uns com os outros. Glória a Deus! Amém? Então, automaticamente, em espírito, se alguém é afetado em nosso meio, todos nós sentimos a necessidade do nosso próximo. Amém? Quando nós temos, então, esse discernimento, que é o Espírito Santo de Deus que nos conduz. E aqui o apóstolo, então, Tiago, a parte do corpo dele, ele foi morto. Amém? Mas Pedro foi preso. Foi preso porque ele estava sendo perseguido, ele estava sendo ameaçado, né? Pelaquela seita principal, aquela seita que não queria que ele testificasse que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador da vida dele. Então, se você está aqui hoje, é porque você tem testificado em seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Quem é que crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Diz amém? Amém! Amém? Você tem essa profissão de fé. Amém? O verso de número 3, né, diz assim: e vendo que isso agradava aos judeus, então ele continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. O verso 4 diz: e havendo o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, né? Ou seja, Herodes pegou e prendeu Pedro, né? Mas não fez nada mais com ele, apenas prendeu ele, né? Privou da sua liberdade e mandou ali 4 quaternos, né, de soldados. Acredito que ali seria em torno de 16 soldados, só para guardar e para prender ali e ficar fazendo ali a escolta de Pedro, né, naquele lugar. Amém? Nós vemos aqui o verso de número 5 que diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Aleluia! Agora nós vamos entrar aqui nesse tema da oração da qual eu queria falar. Glória a Deus! A igreja, amados, ela na verdade nada mais é do que, vamos falar assim, a casa de oração. Glória a Jesus! Glória a Deus! A igreja da qual nós estamos aqui reunidos, nada mais é do que a casa de oração. Ou seja, a casa de oração é para quê? É um local onde que nós temos que orar. É um local em que nós temos que buscar a Deus, clamar ao Senhor. E aí nós vemos então a confirmação desta mensagem nesse tema, quando nós vemos todo o contexto dos últimos dias, das últimas mensagens, inclusive hoje, né, a confirmação aí do pastor Ismael falando a importância da oração.
antes da mensagem, antes da pregação, pelo menos 10 minutos. Ou seja, que é uma casa de oração. Precisamos realmente estar orando, precisamos realmente estar atentos, precisamos estar, porque a oração, ela nada mais é do que o alicerce da igreja. Aleluia! A igreja que ora é uma igreja que sobrevive a tempos difíceis, a tempos de perseguição. A igreja que ora é uma igreja que supera perseguições. A igreja que ora é uma igreja que avança em rumo à vitória de Deus. Amém? Porque se você está sendo perseguido, é porque existe um motivo, uma razão, uma circunstância. Provavelmente a razão e a circunstância é porque Deus tem algo maior na sua vida. Aleluia! Deus tem algo maior na minha vida, Deus tem algo maior na sua vida. E através da oração da igreja, o Senhor, Ele dá o livramento. Aleluia! Tem aquela oração que nós fazemos individualmente, né? Quando você ora por você. Mas é importante também você contar com a oração do seu irmão que está do seu lado. Glória a Deus. Amém? Agora, toca no seu irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, ore por mim, preciso da sua oração. Amém? Você tem orado pelo seu irmão que está ao seu lado? Porque ele também está numa luta, ele também está numa guerra espiritual, ele também está sendo perseguido por coisas espirituais, por espíritos malignos, espíritos das trevas, estão perseguindo o seu irmão que está do seu lado aí. Está querendo colocar pensamentos maliciosos, pensamentos perturbadores, pensamentos que deixam a pessoa, que levam a pessoa à loucura. Muitas vezes a pessoa está cheia de problema, está entrando já em um momento no auge da loucura ali, porque por causa dos pensamentos que estão ao redor, por causa do medo que está à sua volta. E muitas das vezes aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã está necessitando da sua oração, e você tem orado por ele. Meu Deus, aleluia! Porque nós sabemos que muitas coisas, inclusive de âmbito psicológico, enfim, psiquiátrico, etc e tal, muitas coisas, né, nós sabemos que é tudo origem espiritual. A espiritualidade. Por isso que nós precisamos estar buscando a Deus. Por isso que nós precisamos estar debaixo da graça de Deus, na casa do Senhor, em oração. Casa de oração, a igreja do Senhor. Aleluia! Você tem honrado o tempo que o Senhor tem colocado na sua frente para você orar, para você buscar o Senhor com fé? Aleluia! Você tem clamado ao Senhor? Você tem orado pela sua família? Né? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelo seu cônjuge? Aleluia! Você tem orado pelos seus primos, pelas suas tias, enfim, pela família toda, né? Vamos colocar no pacote, se for citar o nome de todos, amém? A igreja precisa de oração, não apenas pelos seus familiares, mas pelos outros, amém? Às vezes o irmão vem para a igreja doente, necessitando da tua oração, necessitando de uma palavra amiga. Aleluia! E aqui na igreja não é lugar de fofoca. Aqui na igreja não é lugar de ficar com conversa fiada, de ficar só observando as coisas materiais, as coisas do ambiente, né, do cromos. Não, você tem que olhar para o ambiente espiritual, amém? O ambiente espiritual, ou seja, o mundo espiritual que está aqui à sua volta, que hoje está rodeado de anjos, de arcanjos, de querubins, né? Então nós temos que olhar para as coisas espirituais de Deus, porque é do Senhor que vem a nossa força. Aleluia! A igreja, ela se fortalece quando ela está debaixo da oração. Glória a Deus! E para nós confirmarmos com essa palavra aqui, fazermos menção dessa palavra que nós lemos aqui hoje, aqui no verso de número 5 diz: então, Pedro, pois, era guardado na prisão. Enquanto Pedro estava lá na prisão, a igreja estava em oração por ele. Só que não era uma oração qualquer, não era uma oração rápida de 2 minutos, de 3 minutos, não, irmãos. Não era uma oração simples, era uma oração, diz aqui a palavra do Senhor, ó, uma oração contínua. Aleluia! Glória a Deus! Uma oração contínua. Era uma oração, eu creio que era uma oração fervorosa. Aleluia, Deus! Amém?
estava orando por quem? Apenas por Pedro, apresentando Pedro a Deus. Quando você está recebendo a oração de um irmão é uma coisa. Agora, quando você está recebendo a oração de uma igreja, Aleluia. de vários irmãos, de um grupo de pessoas, de um grupo de irmãos que está na mesma fé que você, está se compadecendo da sua dor, está se compadecendo da sua situação, está se compadecendo da sua luta. Então, quando você está recebendo essa oração de coração, uma oração verdadeira, não é uma oração fingida, é uma oração de verdade, você sente Deus falar com você. Glória a Deus. Aleluia. Mas Pedro estava lá preso, lá na prisão, e agora? Pedro, ele era um apóstolo, ele era o líder da igreja, era a pedra principal da igreja do Senhor naquela época. Mas ele estava preso na prisão, e agora? A igreja vai parar? A igreja vai fechar? A casa vai cair? Não. Enquanto que Pedro estava preso, a igreja estava orando. Aleluia! Glória a Deus! Enquanto você está passando a luta, a igreja está orando. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos, igreja, nos despertar para uma oração diferenciada, uma oração fervorosa. Não é mais aquela oração cotidiana, não é mais aquela oração da mesmice, não é mais aquela oração feita em 5 minutos, em 10 minutos. Talvez é uma oração mais dedicada a Deus, com todo o coração, com toda a alma. A igreja precisa despertar para orar ao Senhor. Você não vai orar, você não vai pedir, não é para o homem, não é para a mulher, você vai pedir as bênçãos para Deus. Aleluia! Muitas pessoas não estão recebendo bênçãos hoje. Por quê? Porque não está sabendo pedir direito para Deus. Nós temos que saber orar ao Senhor, nós temos que saber buscar ao Senhor, mas nós precisamos estar buscando continuamente, diz a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós precisamos fazer uma oração contínua, um pelos outros. A igreja precisa orar pelos pastores, pela liderança da igreja. Às vezes a igreja não sabe, mas às vezes a liderança da igreja está passando, os líderes da igreja estão passando um estreito com Deus, porque está enfrentando várias situações que os irmãos desconhecem. Mas aquele Deus que olha todas as coisas, Ele sabe de tudo. Amém? Aleluia! Aquele Deus que sabe que está olhando todas as coisas, Ele conhece a situação de cada um. Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe o que você está necessitando. Ele sabe o que você está buscando do Senhor. Mas talvez você não tenha recebido aquela bênção exata, específica, porque talvez você não soube pedir direito. Muitas pessoas não recebem direito porque não sabem pedir direito. Mas pastor, eu orei, eu jejuei, eu insisti na oração, eu fiz campanha, eu fiz isso, e Deus pegou e falou comigo, e o que aconteceu? Não sei. Muitas das vezes, várias áreas que às vezes a gente desconhece. Só que aquele Deus que sabe de todas as coisas, o Deus onipresente, onisciente, onipotente, aquele Deus que você serve, aquele Deus que você tem depositado a sua confiança nele, é Ele que tem olhado para a sua necessidade, é Ele que sabe o que você está precisando, é Ele que conhece o seu interior, é Ele que sabe aquilo que você está precisando receber. Então Ele está apenas falando para você: aguarde mais um pouquinho, que eu vou te abençoar. Aleluia! Mas não desanime, não desista, tem que ser constantemente em oração. A oração tem que ser constante, a oração não pode ser interrompida, não é por qualquer luta, não é por qualquer situação. Vai haver situação em que Deus vai meter a espada, logo na liderança. Amém? Espadada. Amém? Vai ver, vai ter necessidade, porque antes da espadada, igual a pastora falou, né? Às vezes a gente pega assim, a forma de falar, a forma de expressão, utiliza assim esse termo, a espadada de Deus, quando vem, já vem passando logo aqui pelo altar aqui, ó.
Então Deus tem falado comigo, amados, dessa forma. Preciso de orar. Aleluia. Glória a Deus. Eu já tenho orado pela igreja, eu já tenho orado por esse trabalho, eu já tenho orado pela igreja Salvação Cristo aqui no Jardim Lucélia, mas Deus está me exigindo mais oração. Glória a Deus. Eu tenho que orar mais por você, meu irmão. Mas só que eu também quero contar com a sua oração, amém? Eu quero que você ore por nós, eu quero que você ore pela igreja do Senhor, amém? Porque os líderes aqui são os primeiros a ser enquadrados aqui, amém? Mas o Senhor, Ele tem abençoado as nossas vidas. O Senhor, Ele tem nos dado o conforto, o consolo adequado do Espírito Santo, amém? Porque esse consolo não vem da terra, esse consolo ele vem do céu, amém? É o Espírito Santo de Deus que vem nos fortalecer, porque quando a oração ela é aceita por Deus, Deus ele se agrada e Deus ele alegra o nosso coração, Deus ele alegra o nosso interior, amém? Tem vários trechos que eu poderia falar aqui sobre alegria, mas o horário já não me permite mais, né? Sobre quando Deus fala com o crente de uma forma especial, que nos traz o conforto, a alegria necessária nos nossos corações. Nós devemos estar alegres na presença do Senhor, nós devemos nos alegrar no Senhor cada vez mais, amém, igreja? Mesmo diante da luta, mesmo diante da tribulação, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da prova, não importa qual é o estágio da luta que você está passando. Eu não sei se é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, né? Mas Deus sabe. E Deus quer que você permaneça continuamente em oração. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus tem falado sobre oração com a igreja do Senhor. Mais para frente nós vamos ver aqui que através dessa oração, vamos ler aqui o verso de número 6, que diz assim: quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeiras. Ou seja, enquanto a igreja estava orando, Pedro estava dormindo. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Amém? O verso de número 7 diz: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as suas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. O verso de número 10 diz assim: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Amém? Vou ler só até aqui, amados. Depois você, quando chegar em casa, termina de ler o capítulo inteiro, que é maravilhoso. Amém? Dá vontade de não parar mais de ler as providências de Deus. Amém? Quando a igreja está orando, Deus está trabalhando. Aleluia! Enquanto a igreja estava orando lá, Pedro caiu no sono, dormiu, e de repente ele imaginou que estava sonhando com o anjo e tal. O anjo, vamos lá, vamos passear, vamos sair daqui dessa prisão. E ele foi no embalo. Quando foi ver, realmente era tudo real. Amém? Deus, ele dá o livramento para os seus. Amém?
Então, amados, a questão é, existe anjos do Senhor que trabalham ao nosso favor, mas ele só vem ao nosso encontro se Deus ordenar, amém? Se Deus ordenar, os anjos vão vir aqui ao nosso encontro e vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos livrar. Mas para Deus fazer isso, Ele precisa que alguém interceda por Ele, amém? Aí, você precisa interceder por alguém. Talvez alguém está necessitando de uma bênção, de uma cura, precisa de um anjo que vai lá e faz um milagre na vida do irmão, da irmã, mas Deus está precisando de alguém para interceder por ele. Será que você é um intercessor que Deus está procurando aqui esta noite? Amém? O intercessor é aquele que vai estar orando pelo seu irmão, no calado, lá na sua casa, na madrugada, às vezes. Deus chamar na madrugada, amém, né? Muitas coisas acontecem na oração da meia-noite, no horário que a gente não está fora do culto, amém? Não tem culto nesse horário, mas muitas coisas acontecem durante a meia-noite. E quem sabe a tua vitória, o Senhor Ele está dando hoje para você, amém? Aquela vitória, aquela bênção, aquele conforto. Talvez não aconteça nada, mas o Senhor vai confortar o seu coração para que você possa suportar, superar, para que você seja uma pessoa que tenha, né, essa possibilidade de superar talvez a perda de alguém, talvez superar uma crise financeira, talvez superar um problema, né, de saúde. Quem sabe a sua bênção do Senhor, o poder da superação está sobre a sua vida hoje aqui, só pelo fato de você estar ouvindo essa palavra. Aleluia! Quem crê diz amém? Amém! Amém está fraco, igreja. Quem crê diz amém? Amém! Então se coloca de pé, o horário já ultrapassou aqui, eu vou encerrar essa mensagem.